O alarme tocou há 3 segundos. Você ainda não abriu os olhos. Seu corpo está deitado, mas sua mente já começou a calcular o peso do dia que virá. Reunião às 8. Relatório que não foi terminado. Aquela mensagem que ficou sem resposta. Você pressiona os olhos contra o travesseiro como se pudesse empurrar o mundo de volta por mais 20 minutos. Seus músculos pesam como cimento úmido. Seu crânio pulsa com uma pressão surda, baixa, constante, como se alguém tivesse inflado um balão dentro da sua cabeça durante a madrugada. Você se levanta, vai até o banheiro. O rosto no espelho não é exatamente o seu, é uma versão levemente borrada, com olheiras que desceram 2 milímetros desde a semana passada. E aqui está o paradoxo que ninguém resolve. Você dormiu. Você deitou, fechou os olhos, acordou, mas seu corpo age como se você não tivesse descansado nenhum segundo. Isso não é fraqueza sua, isso não é falta de disciplina. Segundo a World Sleep Society, mais de 45% da população mundial, quase 3,7 bilhões de pessoas, sofre de algum grau de privação de sono. Não é uma epidemia silenciosa, é uma crise civilizatória em câmera lenta que nunca ganhou manchete de jornal porque acontece toda manhã dentro de quartos escuros, sem espectadores. Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos classificaram a privação crônica de sono como um problema de saúde pública, não uma inconveniência, um problema de saúde pública, o mesmo patamar que obesidade e sedentarismo. A sensação que você conhece, aquela névoa que envolve seu pensamento nas manhãs difíceis, tem nome científico. Pesquisadores da Universidade da Pensilvânia chamam de embriaguez cognitiva. Seu córtex pré-frontal funciona depois de 17 horas sem dormir adequadamente como o cérebro de uma pessoa com 0,05% de álcool no sangue. Você está literalmente levemente embriagado antes mesmo do primeiro café. E o pior, você não percebe, porque o julgamento prejudicado também prejudica a percepção do próprio julgamento. Este vídeo não vai te dizer para dormir 8 horas, você já sabe que deveria. Este vídeo vai te mostrar o que acontece dentro do seu corpo quando isso não é possível, e o que a ciência descobriu sobre como sobreviver biologicamente a esse déficit sem pagar o preço máximo. Vamos começar pela molécula que controla tudo isso. Você já se perguntou por que o cansaço aumenta quanto mais tempo você fica acordado? Não é porque seu corpo esquece de funcionar. É porque existe, neste exato momento, uma molécula acumulando-se no seu cérebro como areia enchendo uma ampulheta. Essa molécula se chama adenosina. Toda vez que um neurônio dispara, toda vez que você pensa, processa uma imagem, toma uma decisão, sente uma emoção, a adenosina é liberada como subproduto do consumo energético. É o resíduo metabólico da sua atividade mental. Quanto mais você pensa, mais adenosina se acumula. E o seu cérebro tem receptores específicos para essa molécula. Quando os receptores de adenosina são ativados em número suficiente, seu sistema nervoso central começa a sinalizar: é hora de parar. Isso é o cansaço. Não é um sentimento vago, é uma reação bioquímica mensurável. Matthew Walker, professor de neurociência e psicologia na Universidade da Califórnia, em Berkeley, e autor do livro Por que Dormimos, publicado em 2017 e considerado uma das obras científicas mais influentes da última década, descreve a adenosina como a pressão do sono. Ela não para de crescer enquanto você estiver acordado. Depois de 16 horas acordado, o nível de adenosina no seu cérebro atingiu um pico que seu sistema nervoso não consegue mais ignorar. Agora, o que acontece quando você dorme? Durante o sono, seu corpo produz uma enzima que quebra a adenosina acumulada. Cada hora de sono elimina uma fração proporcional dessa pressão. Depois de 7 a 9 horas, o intervalo recomendado pela National Sleep Foundation para adultos entre 26 e 64 anos, a adenosina foi quase completamente eliminada. Você acorda com o contador zerado. Quando você dorme apenas 4 ou 5 horas, a adenosina não é totalmente eliminada. Você acorda com o contador já marcando 30, 40% da capacidade máxima, e a pressão começa a acumular sobre uma base que nunca foi zerada.
É por isso que a dívida de sono se acumula ao longo da semana. Não é uma metáfora motivacional, é uma realidade bioquímica. E agora vem a parte que ninguém te conta sobre a cafeína. A cafeína não elimina a adenosina, ela bloqueia os receptores de adenosina. É como colocar um pedaço de fita sobre o painel de alertas do seu carro. O motor continua superaquecendo, você simplesmente parou de ver o indicador. Quando a cafeína é metabolizada, processo que leva entre 5 e 7 horas em adultos com metabolismo médio, segundo dados da Mayo Clinic, os receptores são liberados e toda a adenosina que acumulou durante esse tempo inunda o sistema de uma vez. É o crash que você sente no fim da tarde. Seu cansaço não desapareceu, ele estava esperando. Agora que você entende a adenosina, precisa entender que o sono não é um estado uniforme. Ele tem arquitetura, tem estrutura, tem ritmo. O que acontece dentro do seu cérebro enquanto você dorme não é apenas descanso. É um programa operacional complexo, dividido em ciclos distintos que se repetem ao longo da noite. Cada ciclo dura aproximadamente 90 minutos. Um ciclo completo de sono percorre 4 estágios: N1, sono leve, N2, sono intermediário, N3, sono profundo, também chamado de sono de ondas lentas, e REM, acrônimo de Rapid Eye Movement, o estágio onde a maioria dos sonhos ocorre e onde o cérebro consolida memórias complexas. O sono N3, o sono profundo, é o estágio onde seu corpo libera o maior pico de hormônio do crescimento da noite. Não apenas para crianças em desenvolvimento, para você, adulto. O hormônio do crescimento em adultos regula a reparação muscular, o metabolismo da gordura, a função imunológica e a síntese proteica. Quando você corta o sono profundo, você corta esse pico hormonal. Uma pesquisa publicada no Journal of American Medical Association, conduzida pelo Dr. Plamen Panev, da Universidade de Chicago, demonstrou que homens adultos que reduziram o sono profundo por apenas 3 noites experimentaram queda de até 25% nos níveis de testosterona. 25% em 3 noites. O sono REM, por sua vez, é onde seu cérebro processa emoções. Uma pesquisa do laboratório do Dr. Matthew Walker demonstrou que o REM funciona como uma espécie de terapia noturna. Durante esse estágio, as memórias emocionalmente carregadas são reprocessadas em um ambiente com baixa concentração de norepinefrina, o neurotransmissor do estresse. Privação de REM é associada à irritabilidade amplificada, menor tolerância à frustração e respostas emocionais desproporcionais. Se você acorda e se pega impaciente com pequenas coisas, o trânsito, uma pergunta simples, uma demora de 30 segundos, pode estar operando em déficit de REM. A implicação prática é fundamental. Se você tem apenas 6 horas para dormir, o horário em que você dorme importa, mais do que a maioria das pessoas percebe. Os primeiros ciclos da noite são ricos em sono profundo N3. Os últimos ciclos, nas horas próximas ao amanhecer, são ricos em REM. Quando você dorme meia-noite e acorda às 6 horas, você obtém ambos, em proporções razoáveis. Quando você dorme às 3 da manhã e acorda às 7 horas, você obtém muito REM, mas cortou drasticamente o sono profundo dos primeiros ciclos. Seu sono tem um ritmo e ele não é negociável. Aqui chegamos a uma das descobertas mais revolucionárias da neurociência do século XXI. Por que o seu cérebro precisa de sono? Não apenas para descansar, para se limpar. Em 2013, a pesquisadora Maiken Nedergaard e sua equipe da Universidade de Rochester publicaram um estudo no periódico Science que mudou fundamentalmente a forma como entendemos o propósito do sono. Eles descobriram que o cérebro possui um sistema de limpeza até então desconhecido, o sistema linfático. O sistema linfático funciona de maneira análoga ao sistema linfático do resto do corpo, mas para o cérebro. Durante a vigília, enquanto você está acordado e pensando, resíduos metabólicos se acumulam nos espaços entre os neurônios. O mais importante desses resíduos, a proteína beta-amiloide, a mesma associada ao acúmulo que caracteriza a doença de Alzheimer.
Durante o sono, especialmente durante o sono profundo, as células gliais do cérebro se contraem, aumentando o espaço entre os neurônios em até 60%. Líquido cefalorraquidiano flui através desses espaços ampliados, varrendo os resíduos proteicos acumulados. É uma lavagem ativa, mecânica, mensurável. A doutora Nedergaard descreveu esse processo com uma metáfora precisa. É como uma máquina de lavar que funciona à noite. De dia, o cérebro está ocupado demais para limpar. Uma pesquisa publicada em 2017 no Journal of Neuroscience pela equipe do Dr. David Holtzman da Universidade Washington em St. Louis demonstrou que uma única noite de privação de sono aumentou os níveis de beta-amiloide no cérebro humano em aproximadamente 5%. Uma única noite. O cansaço que você sente amanhã cedo não é apenas fadiga muscular. É o sinal de que seu sistema de limpeza cerebral operou em modo reduzido. A maioria das pessoas que tenta melhorar o sono foca em escuridão, em silêncio e em melatonina. Mas existe um fator que raramente é mencionado e que tem impacto direto, mensurável na sua capacidade de adormecer: temperatura. Seu corpo possui um ritmo circadiano de temperatura interna que é tão preciso quanto um relógio. Ao longo de 24 horas, sua temperatura central oscila aproximadamente 1 a 1,5 graus Celsius. À tarde, entre 14 e 17 horas, sua temperatura central atinge o pico máximo. À noite, entre 21 e 23 horas, ela começa a cair. Essa queda não é consequência do sono, ela precede e induz o sono. O Dr. Andrew Huberman, neurocientista da Universidade Stanford, detalha esse mecanismo. Para adormecer rapidamente, seu corpo precisa dissipar calor pelas extremidades, mãos e pés. Por isso, paradoxalmente, um ambiente ligeiramente fresco acelera o adormecer. A temperatura ideal para o quarto de dormir, segundo múltiplos estudos consolidados pela National Sleep Foundation, está entre 15 e 19 graus Celsius para a maioria dos adultos. A maioria dos quartos brasileiros, especialmente no verão, opera entre 24 e 28 graus. Essa diferença reduz significativamente a quantidade de sono de ondas lentas, N3, exatamente o sono profundo que seu corpo mais precisa. O que você pode fazer com isso? Um banho quente, entre 60 e 90 minutos antes de dormir, contraditoriamente, acelera o adormecer. A água quente vasodilata os vasos superficiais da pele, acelerando a dissipação de calor do núcleo para a superfície. Quando você sai do banho, sua temperatura central cai rapidamente, imitando o sinal natural que precede o sono. Pesquisadores da Universidade do Texas, em Austin, liderados pela doutora Shahab Hagayek, publicaram em 2019 uma meta-análise de 17 estudos no periódico Sleep Medicine Reviews, confirmando que banhos aquecidos entre 40 e 43 graus Celsius, tomados 1 a 2 horas antes de deitar, reduziram o tempo para adormecer em uma média de 10 minutos e melhoraram a qualidade geral do sono. 10 minutos a menos para adormecer, multiplicado por 365 noites, é mais de 60 horas de sono extra por ano. Finalmente chegamos à intervenção mais simples, mais acessível, mais ignorada e mais poderosa que a ciência conhece para regular o ritmo do sono: luz solar matinal. Seu corpo possui um relógio central, localizado no núcleo supraquiasmático do hipotálamo, uma estrutura com cerca de 20.000 neurônios, posicionada exatamente acima do cruzamento dos nervos ópticos. Esse relógio se sincroniza com o ciclo de luz e escuridão do ambiente, e ele precisa ser resetado diariamente. O sinal mais poderoso para esse reset é a luz solar matinal. Especificamente a luz de alta intensidade e espectro curto, azul-verde, presente no céu nas primeiras horas após o amanhecer. O Dr. Andrew Huberman explica: células especializadas na retina, chamadas células ganglionares intrinsecamente fotossensíveis, IPRGCs, detectam especificamente a intensidade e o espectro da luz ambiente. Elas existem exclusivamente para sinalizar ao seu relógio biológico a hora do dia. Quando você expõe seus olhos à luz solar natural nos primeiros 30 a 60 minutos após acordar, o núcleo supraquiasmático registra esse sinal e programa dois eventos.
o pico de cortisol, que ocorre aproximadamente 45 a 90 minutos após a exposição, e 2. A liberação de melatonina, que ocorre exatamente 12 a 14 horas depois. Se você sai para a luz solar às 7 horas da manhã, seu corpo vai começar a liberar melatonina às 19 a 21 horas, de forma natural, sem suplemento. A intensidade importa. Luz interna oferece entre 100 e 500 lux. A luz solar direta oferece entre 10.000 e 100.000 lux. Um dia nublado no exterior ainda oferece entre 1.000 e 10.000 lux. Nenhuma lâmpada interna replica esse sinal de calibração circadiana. Se você não expõe seus olhos à luz solar matinal, se você fica dentro de casa desde que acorda, sob luz artificial, diante de telas, seu relógio biológico nunca recebe o sinal de reset. Ele deriva. Esse deslocamento tem nome: desalinhamento circadiano. E ele está associado, segundo revisão publicada no periódico Nature Reviews Neuroscience, a aumento do risco de depressão, obesidade, resistência à insulina, comprometimento imunológico e pior qualidade de sono. O ciclo se retroalimenta. Você dorme mal, não pega sol de manhã, seu ritmo se desloca, você dorme ainda pior. A ruptura desse ciclo é simples. Não é fácil, mas é simples. Sair para o exterior, sem óculos de sol, por 10 a 20 minutos nos primeiros 60 minutos após acordar. Em dias nublados, 30 minutos. A luz solar não custa nada e é o sensor mais antigo do seu sistema biológico. Agora precisamos falar sobre o vilão. Não é o trabalho, não é a ansiedade, não é o seu chefe, nem as suas responsabilidades, nem o seu histórico familiar de dificuldade para dormir. O vilão tem uma tela e está na sua mão agora mesmo. Nós achamos que a tecnologia nos liberta, que um episódio de série antes de dormir é relaxar, que rolar o feed por 20 minutos é desacelerar. Mas aqui está o que perdemos: o ritmo circadiano mais preciso que a evolução construiu em 300.000 anos de história humana. A luz emitida por smartphones, tablets e televisores é rica no espectro de comprimento de onda curto, o azul. Esse espectro específico é exatamente o mesmo detectado pelas células ganglionares da sua retina, como sinal de manhã. Quando você usa uma tela às 22 horas, você está enviando ao seu núcleo supraquiasmático o equivalente biológico de um amanhecer. Seu cérebro não sabe que é uma tela, ele só sabe que está recebendo o mesmo sinal de luz que sempre significou amanhecer. E ele responde de acordo. Suprime a liberação de melatonina, aumenta o cortisol, prepara o sistema nervoso para a atividade. Pesquisadores do Brigham and Women's Hospital de Boston, em estudo publicado em 2015 no Proceedings of the National Academy of Sciences, demonstraram que a leitura em um tablet com emissão de luz azul no período noturno suprimiu a liberação de melatonina em até 50% em comparação com a leitura de um livro impresso. Os participantes levaram, em média, 10 minutos a mais para adormecer, apresentaram menos sono REM e se sentiram mais sonolentos na manhã seguinte, mesmo depois do mesmo número de horas na cama. 50% menos melatonina, por 1 hora de uso de tablet. Mas o problema vai além da luz. O problema é o design intencional. As plataformas de redes sociais são construídas para maximizar o tempo de engajamento. Cada scroll revela algo novo. Cada notificação é uma microdose de dopamina. Cada like é uma validação que seu sistema de recompensa interpreta como informação relevante que precisa ser processada. Você não está relaxando, você está em modo de alerta dopaminérgico enquanto acredita estar desacelerando. Seu sistema nervoso não distingue entre checar o Instagram por prazer e monitorar o ambiente em busca de ameaças. Fisiologicamente, o estado é parecido: excitação simpática leve, atenção elevada, supressão do sono. Nós construímos um mundo que demanda cada vez mais e nos oferece ferramentas de descanso que, na verdade, são máquinas de hiperestimulação disfarçadas de entretenimento.
e seu corpo paga a conta. Mas aqui está o que tudo isso realmente significa. O cansaço que você sente não é um defeito, não é preguiça, não é fraqueza de caráter, falta de disciplina, insuficiência pessoal. Seu cansaço é a resposta correta de um sistema biológico altamente sofisticado a um ambiente para o qual ele não foi construído. Você carrega no seu corpo o resultado de 300 mil anos de evolução. Um sistema que aprendeu a dormir quando o sol se pôs, a acordar com a luz da madrugada, a sincronizar cada hormônio, cada neurotransmissor, cada ritmo celular com o ciclo de 24 horas que nunca variou. Até que variou. Não foi há 50 anos, não foi há 100 anos. Na escala evolutiva, a luz elétrica artificial tem 140 anos. O smartphone tem 15 anos. O feed de notícias infinito tem menos de 10. Seu DNA não teve tempo de adaptar. Seu cansaço não é preguiça. É a resposta evolutiva de um organismo pré-histórico vivendo em um ambiente pós-histórico. O homem que seu DNA imagina que você é, dorme sob um céu estrelado, acorda com o primeiro clarão da madrugada e não tem nenhuma tela entre ele e a escuridão da noite. Esse homem não conhecia as palavras insônia ou ansiedade do domingo. Você, entanto, vive sob 1440 minutos de estímulos artificiais, prazos, notificações e luz de comprimento de onda errado, e ainda se cobra por não conseguir desligar. O cansaço que você sente toda manhã não é uma acusação, é um aviso. Ouça-o.